Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma das nossas videoaulas, né? Nós estamos falando sobre a valência física-força. Na semana retrasada, que foi conteúdo de aula teórica, nós falamos sobre o tipo de força, né? Ou seja, falamos sobre as definições, o que é uma definição básica sobre força muscular. Falamos sobre os tipos de força, os tipos de contração muscular que existem, o que nós estamos estudando para esse segundo trimestre. E também falamos sobre um tipo específico de contração muscular, que era a contração isotônica. Aquela que se caracteriza, né, por dois movimentos, um movimento de contração concêntrica, um movimento de ação excêntrica, o que dá também um nome para esse tipo de contração, chamada-se de dinâmica, ou seja, nesse tipo de contração muscular acontece um movimento. Muito bem, para essa nossa segunda videoaula, que fala especificamente sobre força, nós vamos estudar um outro tipo de contração muscular, que é a contração muscular isométrica. A palavra isométrica quer dizer mesma medida, ou seja, nesse tipo de contração muscular, a gente não observa basicamente o movimento específico. Existe contração muscular, existe aplicação de força muscular, mas não existe o movimento. Por isso, e desta forma também, nós também podemos chamar esse tipo de contração muscular de contração estática. Lembram que a primeira que nós falamos, a isotônica, era um tipo de contração muscular dinâmica, que nós tínhamos o movimento de contração e relaxamento? Nesse caso, no tipo de contração isométrica, ou seja, a mesma medida, nessa contração isométrica não existe um movimento. O músculo se contrai, existe contração das fibras musculares, existe ação de força aplicada, mas a gente não vê o músculo se contraindo e também não existe movimento característico. Sabe o movimento característico, quando a gente olha, por exemplo, numa ação de movimento, onde a gente sempre tem duas características, né? Um movimento que contrai, um que relaxa? Nos tipos de contração muscular isométrica, eles não existem. Por isso, esse tipo de contração, as isométricas, também são chamadas de contrações estáticas. Imagine a seguinte característica para esse tipo de contração. Vamos pensar num exercício. Vocês lembram que lá no começo, quando nós fizemos as primeiras aulas práticas, que ainda estávamos fazendo as aulas práticas, nós fomos para a quadra e fizemos um teste, né? Um grupo de testes ali, entre eles o Cooper, fizemos alguns testes que apresentavam movimento, mas um desses testes nós ficamos encostados na parede, com as costas na parede, lembram? E eu marquei o tempo de vocês, 30 segundinhos, e depois vocês iam para fazer a corrida, que eu estava analisando como estava o condicionamento físico de vocês, para verificar, né, para fazer uma análise se algum de vocês tinha algum problema respiratório, ou algum problema motor ou físico que a gente precisasse encaminhar. Muito bem. Aquele tipo de exercício que vocês encostaram na parede, ficaram naquela posição de cadeirinha lá por alguns segundos, no caso 30 segundos, aquele é o tipo específico de um exercício isométrico. Não existe movimento, ou seja, você não ficou agachando e levantando, é um movimento estático, você ficou parado. Caracteristicamente, os exercícios de força de contração isométrica, eles são desse tipo, caracteristicamente estáticos, não existe movimento, por isso, né, o nome estáticos, né, são os isométricos. E outra característica fundamental é que geralmente a gente controla eles pela relação de tempo. Então, 1 minuto, 30 segundos, 10 segundos, dependendo da capacidade de cada indivíduo e dependendo do tipo de avaliação ou exercício que a gente quer fazer. Uma das características boas dos exercícios de isometria, os isométricos, é que eles são muito bons para manter a postura. Eles são exercícios adotados justamente em técnicas específicas, de exercícios específicos para melhorar a postura ou manter a postura, até evitando no futuro alguns problemas em relação à coluna, alguns problemas relacionados à postura. Então, quando a gente observa, por exemplo, em algumas atividades específicas, aqueles exercícios parados, estáticos, como fazer prancha, como aquele que eu passei para vocês na parede, encostadinho, ou até, vamos explorar um pouquinho mais, os exercícios que a gente pode observar em algo que está muito na moda hoje dentro do campo da fisioterapia ou do campo das academias, os exercícios de pilates.
Esses exercícios que são aplicados em uma ação onde a pessoa fica com o corpo estático numa posição, lógico que tem a contração muscular para manter aquela postura, mas eles têm essa característica, eles não têm movimento e são exercícios com uma característica de estática. Muito bem. Uma outra característica fundamental é que durante a execução desses exercícios, que vocês devem ter lembrado ou devem lembrar, né? A posição que a gente fica geralmente é uma posição que gera um certo desconforto muscular, porque a gente está sob contração muscular. E uma das respostas da contração muscular do nosso corpo é aquela sensação de fadiga e aquela sensação de tremor, quando o músculo começa a entrar em fadiga e a cansar. Essas são as características fundamentais desse tipo de contração, as isométricas. Vamos de novo? Contração isométrica, então, o nome isometria quer dizer mesma medida, ou seja, não tem uma característica específica de movimentos de contração e relaxamento, ou seja, não são dinâmicas, são estáticas. Caracteristicamente utilizadas para exercícios com finalidade em melhora da postura. Os últimos que eu mandei para vocês, por exemplo, provavelmente tinham um ou outro exercício com essa característica, né? Porque eram posturais. E também são muito característicos os efeitos desses exercícios no corpo, que é aquela sensação de fadiga e aquele tremor característico, tá bom? Para a próxima aula, então, continuamos sobre os tipos de contração e vamos falar sobre contração pliométrica. Beleza? Um abraço, cuidem-se!